Olá pessoal, Deus abençoe a todos vocês. Vamos estudar agora Êxodo capítulo 22, versículo 1, que fala sobre leis acerca de propriedade, né? Propriedade. Então vamos lá. Se alguém furtar o boi ou ovelha e o degolar ou vender por um boi, pagará 5 bois e pela ovelha 4 ovelhas. Olha que coisa, né? Então você nota como Deus está aplicando aqui os 10 mandamentos na vida diária do povo, principalmente, né, a tábua que trata a respeito do relacionamento ao próximo. Então, é muito profundo, né? Então, o ladrão tinha um prejuízo muito grande, furtou um boi, furtou uma ovelha, mas teria que pagar 5 bois, teria que pagar 4 ovelhas se ele furtasse uma. E se o ladrão for achado roubando e for ferido e morrer, o que feriu não será culpado do sangue dele. Olha só. Então, esse é um versículo até que as Forças Armadas pregam para os seus soldados, né? Para os seus, aqueles que estão a serviço, né? Porque eles poderiam fazer a defesa da sua propriedade. Então, se o ladrão fosse ferido ou morresse, o que feriu não será culpado do sangue, porque ele estava se defendendo. Se o sol houver saído sobre ele, o agressor será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total. E se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Então, o que acontece? De noite, ele não seria culpado de matar o ladrão, mas de dia seria. Por quê? Porque de dia ele poderia usar outros métodos para afugentar o ladrão. Poderia pedir ajuda, enfim. Seria mais difícil para o ladrão roubar, porque estava de dia, né? E também a segurança seria maior. Então não precisava ele usar de tanta violência contra o ladrão. Mas à noite ele não tinha quem pedir ajuda. Ele não conseguia ver o ladrão. Estava, né? Se o ladrão estava armado ou não, né? Se corria perigo de morte ou não. Está tudo escuro. Eu não sei se ele está armado. Então, se caso ele, defendendo a sua propriedade contra o roubo, matasse o ladrão, ele não seria culpado de homicídio. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi ou jumento ou ovelha, pagará o dobro. Então, tem que pagar dobrado por aquilo que ele furtou. Essa era a lei no meio do povo de Israel. Versículo 16. Se alguém enganar alguma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente a dotará e tomará por sua mulher. Se seu pai inteiramente recusar dar-lhe, pagará ele em dinheiro, conforme ao dote das virgens. Então, olha como Deus ele é bem rígido em relação ao sexo antes do casamento. Um casal que tivesse o que a sociedade chama hoje de sexo sem compromisso, o homem ele deveria tomar a mulher como a sua esposa, porque ele fez aquilo que só uma pessoa casada pode fazer. Então, duas pessoas casadas podem fazer, que é ter a intimidade conjugal, né? Então, ele pagaria o dote, que era uma espécie de valor, uma compensação ao pai da moça e a toma por sua mulher. Mas o pai da moça, vamos supor que ele não quer dar sua filha a ele como esposa. Então, se o pai dela definitivamente não quiser, né, dar sua filha em casamento, então aquele que a seduziu, mesmo assim, ele pagará por ter seduzido a filha deste homem. Aí ele vai dizer assim: a feiticeira não deixará viver. Olha que coisa, né? Olha que coisa. Então, Deus está sendo rígido e mostrando o seu ódio a todo tipo de feitiçaria. Todo aquele que se deitar com o animal certamente também morrerá. Meu Deus. Então, é isso que acontecia naquele tempo, hein? Era uma prática comum entre os povos vizinhos de Israel, a relação sexual com animais. E Deus proibiu essa abominação, essa aberração no meio do seu povo. O que sacrificar aos deuses, e não só ao Senhor, será morto. Olha só. Então é a pena capital para quem sacrificasse a outros deuses.
E mais para frente, na história do Antigo Testamento, nós vamos ver que isso aconteceu muitas vezes entre o povo de Israel. O estrangeiro não afligirás nem oprimirás, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Então, ele está falando aqui, não faça mal ao estrangeiro, porque vocês sabem bem as dificuldades que passa um estrangeiro, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. E eu vos libertei de lá. E se vocês maltratarem o estrangeiro, eu vou castigá-los por causa disso. Então tá aí. Esse é a meditação de Êxodo 22. No próximo vídeo nós vamos meditar no 23. Deus abençoe.